Bom dia, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre convosco. Hoje, terça-feira, dia 17 de junho de 2025, mais uma vez nos encontramos, agradecendo e bendizendo a Deus por todos os dons, todas as graças e todas as bênçãos que nós recebemos, a iniciar pelos dons mais importantes que é a nossa vida e a nossa saúde. Mais uma vez nós nos encontramos aqui para que nós possamos fazer a proclamação do Evangelho e uma reflexão detalhada ou um pouco mais aprofundada do que Jesus quer nos ensinar. Nós estamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim, vos tornareis filhos do nosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e faz cair a chuva sobre os justos e os injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Senhor, pedimos que as obras que nós procuramos compreender através da Sua palavra, abra nossa mente, abra o nosso coração para acolher esta mesma palavra. Que possamos compreendê-la profundamente e colocá-la em prática no nosso dia a dia. Envia, Senhor, Teu Espírito Santo para nos iluminar e nos transformar, e que esta transformação venha por meio das reflexões que nós fazemos diante do Seu mandamento, mas também sobre a forma como nós colocamos ele em atividade, como nós atuamos dentro da nossa família e dentro da nossa comunidade. E seja sempre feita a tua vontade e não a minha. A princípio, quando a gente fala sobre o Evangelho, a gente precisa tomar muito cuidado porque é uma palavra que salva, mas ela também pode ser uma palavra que mata. Se nós não tomamos cuidado com aquilo que nós fazemos, nós podemos nos complicar, porque os antigos, os judeus, os hebreus, os saduceus, o povo para quem a Bíblia foi escrita, já fazia isto, já segregava, já distanciava, já deixava as pessoas de fora, excluía, marginalizava as pessoas. E aí o Evangelho de hoje, Jesus vem falar assim, olha, isso aí, amar quem te ama, olhar para quem está bem, isso qualquer um faz. Mas nós precisamos entregar a outra parte desta mesma moeda, que é cuidarmos uns dos outros, independentemente da condição que nós nos encontramos. Essa questão de nós cuidarmos uns dos outros, ela fica muito, muito clara quando Jesus pede para que nós amemos os nossos próprios inimigos. Porque amar quem te ama é fácil, cuidar de quem cuida de você é fácil, fazer alguma coisa por alguém que pode retribuir é fácil. Mas e aquela pessoa que te persegue? E aí, fazendo assim uma breve reflexão sobre a primeira leitura de hoje, São Paulo, na carta aos Coríntios, ele apresenta a maravilhosa demonstração de generosidade da igreja da Macedônia, que em meio às tribulações e à pobreza e à tristeza, transformaram em liberdade
ao oferecer seus recursos para ajudar as pessoas de Jerusalém. Essa passagem de São Paulo aos Coríntios, ele apresenta para nós também que, mesmo nos momentos difíceis, a graça transforma. Ela vem em nosso auxílio e nos transforma, de modo que nós possamos, sim, viver a partilha e o cuidado para com o próximo. E é um convite para que nós avaliemos a nossa sinceridade e a nossa caridade. Porque, inspirados no exemplo daquele que faz e fez tudo o que pôde por nós, através do amor, nós possamos nos tornar irmãos na fé e no amor. Já Jesus, ele propõe um novo conceito, como ele vem propondo nos últimos dias que nós temos lido a Sagrada Escritura. Ele sempre inicia assim: olha, vocês ouviram isto, mas é isto aqui que vocês precisam entregar. Jesus, ele sempre pondera com um pouco mais de peso em cima da própria lei que já existia, mas não de forma que a gente precise se sacrificar, mas de forma que nós consigamos compreender a plenitude da Sagrada Escritura quando Jesus, o Verbo, se encarna e no momento em que ele está conversando conosco. Ali sim se torna a plenitude de toda a Sagrada Escritura. Jesus, ele vem para nos apresentar um mundo novo, uma possibilidade nova. E ele nos convida hoje a amarmos e rezarmos até mesmo por quem nos persegue. Não devemos nos esquecer que Jesus, na cruz, perdoou aqueles que o estavam maltratando, os seus algozes. Jesus, na própria cruz, ele transcendeu o amor dele para toda a humanidade, sempre colocando a gente, seres humanos, como prioridade dele, nunca deixando a gente para trás. E aí, o amor sacrificial dele, que hoje é o nosso amor memorial, né, não está sendo correspondido do mesmo jeito. Se vocês se recordam do vídeo anterior, um deles eu falei sobre a resposta de Pedro a Jesus. Jesus pergunta para Pedro: tu me amas? Mas não é aquele amor banal, bobo, fraco, frágil. É o amor de verdade, aquele que se sacrifica, aquele que suporta, aquele que tudo perdoa, aquele que consegue olhar para o outro como sendo mais importante do que ele mesmo. E Pedro responde: eu gosto de você, eu te quero bem. Assim, é aquele amor superficial, não tem a profundidade. E aí, no Evangelho de hoje, Jesus fala: olha, você não pode ser mais superficial. Cuidar das pessoas, né? Aquele que pode te retribuir, você não está fazendo nada demais, até quem é ruim faz, porque gosta da pessoa que está ali com ele. Então, quem é ruim já vai fazer aquilo ali. Agora, você que é bom, precisa fazer mais do que isso. Precisa ultrapassar esse limite do olho por olho, né? Dente por dente, igual estava no Evangelho de ontem. E Jesus ontem já pediu: olha, a mesma medida que você vai perdoar, você vai ser perdoado. Então, se você não consegue compreender que o povo judeu usava aquilo já como uma limitação, porque senão ia ser desmedida a forma como a gente trata os assuntos naquela época, imagina com esse evangelho de hoje, onde Jesus pede para que nós perdemos os nossos próprios inimigos, como ele mesmo fez na cruz. Se nós somos discípulos missionários, eu acredito que nós somos discípulos missionários, nós precisamos entender que nós precisamos buscar essa perfeição do amor, a semelhança do Pai. E ao amar os nossos inimigos, nós transferimos de uma forma humilde
a hostilidade para os outros. Porque nós não devemos ser hostis em oportunidade nenhuma. Nós devemos transformar a hostilidade em graça, em serenidade, em celeridade, em solidariedade, revelando assim a verdadeira natureza do amor de Deus. Esta mensagem, ela nos desafia a aplicar a misericórdia, o perdão, a bondade, o amor, a paz, a paixão, todos os méritos de Deus na vida do ser humano. E a gente vai ser ainda confortado pelo Espírito Santo quando nós formos atacados ou caluniados ou difamados em nome do Senhor. Acontece? Com certeza acontece. Isso não é mérito daquela época. Ainda hoje nós vemos isso com uma certa frequência na igreja. Nós entendemos que na igreja de hoje em dia ainda existe esse tipo de atitude, essas separações, essas coisas todas. Mas a gente tem que entender que para que nós nos tornemos verdadeiros filhos de Deus, nós precisamos fazer aquilo que nos pede o seu Filho. Nós rezamos no domingo a Santíssima Trindade, que é um dogma dos mais importantes da Igreja Cristã Católica. Mas a gente nunca consegue compreender com serenidade tudo aquilo que nos pede o Evangelho. Mesmo porque não foi feito para que nós entendamos ele. Mas quando a gente consegue usar o poder transformador da misericórdia, da fidelidade de Deus, a gente consegue nos comportar como que bendizendo a Deus mesmo nas nossas provações, nas nossas tribulações, nas nossas perdas, nas nossas dores, como eu já comentei antes, que pode se transformar isso em mortificação. E essa mortificação, quando nós entregamos nas mãos de Deus as dores que nós temos, Ele nos resgata e nos recupera e nos alimenta e nos fortalece, para que nós possamos agir dentro do bem. Jamais devemos pagar o mal com outro mal. Mas o Deus de Esaú, o Deus de Jacó, encontra em nós um lugar para que nós possamos nos filiar a Ele através de Jesus Cristo, mas também nos dá a esperança de nós podermos ter a segurança de que nós vamos ser salvos no final das nossas vidas. Mas essa luz, essa palavra de amor, de generosidade, que vai fortalecendo a nossa missão, tem que refletir na perfeição do amor de Deus. E a perfeição do amor de Deus é você conseguir perdoar e amar até mesmo o teu inimigo. Então, que essa generosidade da misericórdia e o amor incondicional de Jesus nos inspirem a praticar uma caridade sincera, a amar até mesmo os nossos próprios inimigos. Porque assim, unidos com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos transformar cada desafio numa oportunidade de transformar o problema em solução, o desafeto em amor e as perdas em misericórdia, para que nós tenhamos tudo isso revelado no amor do Pai. Não é fácil, nunca vai ser fácil. E, assim, para finalizar a parte do Evangelho, eu acredito que quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós meditamos a palavra de Deus e nós colocamos ela em prática na nossa vida, a gente começa a se tornar mais acessíveis até mesmo aos próximos, aos nossos irmãos e irmãs, as pessoas que muitas vezes nos compartilham na nossa vida, vivem conosco ou passam pelas nossas vidas de uma forma ou de outra. E aí, se nós soubermos
utilizar o Evangelho para o nosso bem e para disseminar a palavra do Senhor para os outros, nós vamos estar sendo seus discípulos e seus missionários, com certeza. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Senhor Deus, ensina-nos a generosidade dos que confiam em Ti, a amar da forma plena e incondicional, a mesma que o Senhor amou a Pedro e que Pedro não conseguiu, naquele momento, retribuir. Ajuda-nos adiante das nossas tribulações e dos nossos problemas, mas também possamos refletir o Teu amor em cada passo, em cada gesto, sendo instrumentos da Tua paz e da Tua misericórdia. Fortalece os nossos corações para que, imitando a Jesus, possamos transformar o mundo com luz e a Tua graça. Amém. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E aí eu gosto de fazer as perguntas, que eu sempre faço. Já acabou ficando um vídeo meio longo, mas de que maneira a generosidade demonstrada na igreja da Macedônia poderia inspirar a nossa prática da caridade no nosso cotidiano? Como a gente pode aprender a amar os nossos inimigos ou aquelas pessoas que nos perseguem sem gerarmos um conflito entre nós, mas criando sim uma oportunidade de reconciliação? E o quanto o amor de Deus nos incentiva nesta liturgia a podermos fazer essa transformação de inimizade em amizade. Eu gosto sempre de frisar que ninguém ou nada substitui a Santa Missa. É importante sempre participar da mesma. E se precisar eventualmente de alguma orientação, procure a gente, nós do clero, para se reconciliar. São uns padres, no nosso caso da paróquia Jesus Divino Mestre, é o padre Fábio e o padre Jaime, e no caso de um aconselhamento pode ser o diácono Márcio ou a mim. Estamos à disposição de vocês. Tenham todos uma excelente terça-feira. Que Deus abençoe.